Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar um pouquinho sobre a informação que a jornalista Monique Vilela trouxe em relação ao modo de pagamento que o Atlético está sugerindo no caso Dantas, que é um modo de pagamento que não agrada ao Novo Horizontino, mas eu acho que tem algo por trás disso que precisa ser comentado, elaborado, enfim. Só para contextualizar para vocês, a jornalista Monique Vilela trouxe que o Atlético quer um empréstimo do Dantas, o Atlético pagaria pelo Dantas o valor do empréstimo. Caso o Atlético quisesse contratar o jogador no final do contrato, descontaria esse valor de negociação do empréstimo ao preço final e no final das contas o Atlético pagaria o valor completo pelo Dantas. Não é um modelo de negócio atrativo para o Novo Horizontino. Isso é inegável. A proposta que o Atlético faz é botar o maior ativo que o clube tem hoje numa condição de aposta. A grande questão é uma aposta. A grande questão a gente está falando de um jogador que nunca foi provado de Série A, que tem poucos jogos de Série B. E sendo bem sincero assim, nem é um destaque tão absoluto na Série B. Por exemplo, a gente tem dois zagueiros que foram melhores que o Dantas na Série B, pô. Se você for botar na ponta do lápis, o Atlético tem dois zagueiros que foram melhores que o Dantas na Série B. E aí a gente tá falando do Arthur e do Teran, sabe? Então o Atlético também não pode cair no conto de botar o Dantas como o melhor zagueiro da história, porque ele não é. Mas esse tipo de negociação, que por exemplo já foi negociação que o Atlético fez pelo Benavides, consegue o empréstimo, depois você finaliza com a contratação em definitivo, é o tipo de contratação que, vou ser bem sincero pra vocês, pra mim é o diagnóstico claro do fato do Atlético tá traumatizado na hora de contratar. Eu não tô falando de um trauma que vem lá de outros, não. Tô falando de um trauma recente. O Atlético na janela de 2024, ele perdeu dinheiro como nunca perdeu na história do clube. Contratações como Léo Godoy, Mastriani, Romeu Benítez, Mateu Gamarra tiraram uma fortuna do Atlético no ano do centenário, fizeram o Atlético estar numa condição ali vulnerável no ano do centenário. Jogadores que não deram a resposta dentro de campo e fora de campo foi um prejuízo gigantesco. Muito se fala do Atlético aprender com os erros. O que o Atlético fez com o Benavides, está tentando fazer com o Dantas, que eu saiba não tem nenhuma outra negociação nessas condições, mas o que o Atlético está tentando fazer é se proteger. Se proteger mercadologicamente, se proteger institucionalmente. Na minha visão, é o que o Atlético está tentando buscar fazer com esses jogadores. Porque no final das contas a gente está falando de situações que, assim, toda contratação é uma dúvida. Mas quando a dúvida dá errado, bicho, o Atlético, ele tá evitando errar. E quando o Atlético erra no mercado, é um peso muito grande, assim. Ah, Thiago, mas é só você fazer uma boa análise de mercado que você não vai errar. Mil fatores influenciam, meu pessoal. Mil fatores são condicionantes na hora de você fazer a avaliação sobre um jogador e você colher os frutos dessa avaliação e você entender que você está certo sobre essa avaliação. Então o Atlético, na negociação com o Dantas, ele deixa claro. Eu tenho medo de arriscar. Eu tenho medo de contratar apostas. Só que o Atlético não consegue contratar jogadores mais prontos. Só que o Atlético não consegue contratar jogadores que te dão essa certeza. Só que o Atlético não consegue contratar jogadores que te dão essa garantia. E aí como é que você fica? Você tem medo de apostar. E você não tem condições de ir na elite do futebol brasileiro? Cara, você fica vulnerável pra caramba. Porque aonde você vai conseguir os reforços? Não tem como você acreditar somente na base, porque parece que é isso que o Atlético tá vivendo, sabe? O Atlético tá acreditando somente nas categorias de base. O Atlético tá apostando somente nas categorias de base com segurança. Então, assim, a contratação do Dantas, volto a dizer, pra mim não é um nome acima do bem e do mal, não. Não é mesmo. Mas eu acho que em algum momento o Atlético vai ter que demonstrar uma certa coragem.
que em algum momento o Atlético vai ter que botar, como se fala, né, a giromba na mesa e apostar, seja no Dantas, seja em qualquer outro zagueiro, seja no centroavante e gastar com isso. O futebol, ele é caro. E eu sei que o Atlético teve queda de receita, eu sei que o Atlético está longe de ser um dos times mais ricos do futebol brasileiro. Mas algum investimento precisa ser feito. Eu acho que esse modelo de negócio seria excelente para o Atlético. Mas a gente não tem só o Atlético na negociação. A gente tem o Dantas, a gente tem o Novo Horizontino, que precisa desse dinheiro, assim como o Atlético também precisa do dinheiro da venda dos nomes que ele negociou. A gente sabe que, pô, tem vários atletas que o Atlético não recebeu o pagamento, e isso acaba sendo extremamente prejudicial pro clube, sabe? Ah, Thiago, então assim, você trouxe problema. Qual é a solução? É muito difícil, porque você precisa convencer o Petralha, né? No final das contas, você precisa convencer o Petralha, e isso é um problemão, cara. Isso é um problemão. Porque o Petralha é cabeça dura e pra mim isso mostra como existe uma ferida aberta em relação ao ano do rebaixamento ainda no presidente Mário Celso Petralha. E essa ferida, bicho, não sei se vai ser estancada rápida não, muito pelo contrário. Acho que vai demorar a ser estancada, acho que vai demorar a ser cicatrizada. E nisso o Atlético pode perder boas oportunidades de mercado, porque é isso. O Dantas, ele pode se tornar um ótimo zagueiro, pode se tornar um zagueiro ruim, mas é uma boa oportunidade de mercado. E aí também vai do clube receber bem esse jogador com boa capacidade de desenvolvimento para esse jogador ele conseguir ser a sua melhor versão. Para esse jogador conseguir ser sua melhor alternativa ali possível, enfim. Então, assim, eu sinto que 2024 ainda vive na cabeça do torcedor. Por exemplo, eu nunca vi o Atlético entrar no Campeonato Brasileiro falando tanto em rebaixamento, até com times piores. Acho que o torcedor ele não esqueceu como um campeonato pode ser punitivo e a dor daquela punição ela tá muito clara, mas 2024 ainda existe também na maneira que o clube tem de administrar, também na maneira que o clube tem de gerir as coisas. E assim, sendo bem sincero com vocês, cara, assim, parte de uma pessoa, né? Parte de uma pessoa também. Eu não sou aquela pessoa que gosta de botar tudo na conta do Petralha. Mas enquanto o Petralha não tiver um pouquinho mais de ousadia no mercado, e olha que o Petralha nunca foi reconhecido como um personagem muito ousado no mercado da bola, cara, os problemas vão continuar. Os problemas vão continuar nesse sentido dessa falta de predisposição do Atlético a atuar no mercado. O mercado pro Atlético ele não pode ser um problema, ele tem que ser um lugar de soluções. Mas ultimamente, como a maneira que o presidente vem agindo, virou um local de problemas sim. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Valeu, valeu, valeu!